Olá, sou a Monique e vou falar um pouco sobre a estatística. É algo já que é bem antigo, há vestígios de dados estatísticos há 2000 anos antes de Cristo e que ainda é muito utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É muito visto nos jornais, aí na mídia, E que muitas vezes é necessário uma análise bem profunda daquilo que está sendo representado, pois os elementos às vezes não está assim apropriado de acordo com as informações que coletaram. Muitas vezes é chamada a atenção de uma forma que eles querem priorizar algo que seja de seu interesse. Então é necessário que seja mesmo analisado e ver se aquilo que está, aparentemente está verdadeiro ou não. Para isso, vou mostrar aqui um gráfico onde ele tem as informações sobre candidatos a prefeito de uma cidade e de acordo com esses dados obtidos, em maio de 2018, um dos candidatos lançou esse gráfico, mas de uma outra forma, com uma outra escala, o que não está muito certo, como a gente pode ver aqui nessa segunda. O Marcelo, ele mudou o título, colocou lá, Marcelo lidera pesquisa ponto instituto. Não era o que, na verdade, tinha sido expresso no primeiro gráfico. E a forma que ele colocou a escala está totalmente inapropriada. Ele quis chamar atenção, ele quis colocar de acordo com os seus interesses. Então, por isso, quando olhar assim, um gráfico, preste atenção no título, nas escalas, se estão de acordo, se estão corretos. Porque muitas vezes há pessoas que expõem de forma inapropriada, para chamar a atenção para o seu interesse em si. Então, temos aqui uma questão, um exercício. 2 meios de comunicação diferentes divulgaram dados sobre o número de motoristas multados em uma cidade no primeiro trimestre de 2018. Então, podemos constatar que são apresentados 2 tipos de gráficos diferentes. Um utiliza uma escala diferente da outra. Aparece assim que está pouco aumentando o número de motoristas multados, enquanto o outro representa como se tivesse elevado o número. De acordo com esse gráfico, responda as seguintes questões. Na letra A, diz o seguinte: qual é a diferença entre os 2 gráficos? Então, voltamos lá. Como a gente pode ver, eles são bem diferentes. A escala deles estão diferentes. Podemos ver que aqui nesse primeiro gráfico, no Jornal da Cidade, a escala ela é iniciada a partir do 0. E na outra, a escala ela começa a partir de 1460. Então já está bem diferente a questão de escala. Até por isso que aparentemente parece que um está bem maior que o outro, sendo que é o mesmo resultado, os mesmos elementos. Então, respondendo à questão A, qual a diferença? A diferença está na escala entre eles. Em março foram multados quantos motoristas a mais que em janeiro? Vamos ver aqui. Podemos ver então que em março foram multados 1.570 e que em janeiro foi multado 1.500. Então, para a gente ver... Então, respondendo à questão B,
Se a gente subtrair 1.570 de 1.500, subtrair, né, que é 1.570 e subtrair 1.500 de 1.570, a gente encontra então que 70 foi o número de motoristas multados de março a janeiro. Na letra C, qual dos dois gráficos sugere que o número de motoristas multados aumentou rapidamente nesse período? Se a gente voltar então aqui nos gráficos, no segundo gráfico, a revista da cidade, apresenta como se tivesse aumentado bem mais que no primeiro, mesmo sendo o mesmo elemento. Então, na questão C, a resposta é da revista da cidade, que é o gráfico que sugere que o número de motoristas multados aumentou rapidamente. Para resolver então essa questão, eu fui falando aqui, mas vocês podem pausar o vídeo e responder ele sozinho. Após agora feito, vocês podem voltar. E aqui eu apresento para vocês a resposta. Como eu falei, aqui está uma de forma mais simplificada. Vamos então para um seguinte exercício. Esse exercício é retirado do livro do Caderno do Aluno. Ele conta-se na página 76. Como vocês têm, vocês podem estar consultando aí em suas casas. E pausando o vídeo, vocês podem responder e depois comparar as respostas, certo? Então, a questão diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta os dados sobre o grau de instrução das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil, nos anos de 2016 a 2018. Então, temos aqui, né, a representação gráfica, né, desse pictograma. Corrigindo, não é um pictograma, é um infográfico, esse gráfico apresentado aí. Então, analisem bem ele e para a gente responder a questão. Então, diz o seguinte: analise a afirmação: mais da metade da população de 25 anos ou mais não concluíram a educação básica, ensino médio, em 2018 no Brasil. Com base no gráfico, essa informação é verdadeira? Justifique. Vamos voltar então aqui pro infográfico, né? Será que a afirmação está correta? Vamos analisar então. Então, está falando que mais da metade não concluíram o ensino médio, a educação básica. Vamos ver aqui. Então, para isso, a gente vai analisar o seguinte: vamos ver o número de pessoas que em 2018 completou. A partir disso, a gente consegue verificar se a afirmação está correta ou não. Então, vamos ver. Quem fez ensino médio completo, equivalente a 2018, o seu dado dá 26,9. Ensino superior incompleto ou equivalente, 4,0. Se eles chegaram até o superior, isso quer dizer que eles também fizeram ensino médio. E o ensino superior completo também em 2018 deu 16,5. Então, somando esses valores, de 26,9 mais 4 mais 16,5, que foram em 2018 que fizeram o ensino médio, a gente acha o valor de 47,4%. Então, se a gente tirar, né, de 47,4% aí do 100%, então a gente fazendo 100% menos esse valor encontrado aqui de quem fez o ensino médio de 47,4%, encontramos que 52,6%
não concluíram, então, o ensino médio e não concluíram o ensino básico. Então, a afirmação está correta. Espero que vocês tenham pausado o vídeo e tentado fazer e verifique se a resposta está correta. Se a gente analisar inicialmente apenas aqui, o gráfico, a gente vai ver apenas só o ensino médio incompleto e equivalente. E não é só isso, né? A gente precisa ver, então, todos que fizeram o ensino médio completo, para, de acordo com isso, verificar se então a maioria não fizeram o ensino médio. E como a gente constatou, que isso é verdade, que a maioria não completaram o ensino médio e que só olhando o gráfico às vezes leva ao erro, porque talvez muitos tenham colocado somente o 4,5 e aí acaba sendo a afirmação como falsa e não é o que é verdade. Então, por isso que é a necessidade de analisar bem o gráfico para que responder de forma correta. Então, a informação dita é verdadeira. A partir disso, vou falar aqui sobre medidas de tendência central, que faz parte da estatística. Vou falar da média e mediana. A média, eu acho que todos conhecem, geralmente na escola, que são de notas, A média de aritmética simples é bem fácil mesmo, bem simples. É só somar, como a gente pode ver, todas as notas e dividir pelo número de notas somadas. Como a gente tem ali no exemplo, na média aritmética, temos ali, a nota de um projeto, de uma prova, de um trabalho em grupo. Totalizando em 21, se dividir então pelas 3 notas que foram somadas, resulta em 7. A média aritmética é 7. Já a média aritmética ponderada, acredito também que já conheçam, É algo também que deve ter visto em outros anos anteriores. É feito também da seguinte forma. É multiplicado o peso do que está sendo das notas que serão dos resultados dos números, que serão feitos. Como, por exemplo, ali. Foi a de que 16 e o peso dele é 4. Então, a gente multiplica o 4 pelo 16, pelo ponto ali que encontrou. Aí, soma-se o próximo peso de 3 pelo ponto encontrado de 17. E assim sucessivamente. E é dividido pelos pesos, pela soma dos pesos, como a gente pode ver ali. Somando todos os pesos, encontramos o 20 e em cima multiplicando o peso pelos pontos encontrados, encontramos 360, então 360 dividido por 20, resultando em 18. É algo também que eu acredito que já conheçam e que com certeza ao longo da sua vida você vai ver muito ainda em uma faculdade e um curso aí. Agora eu vou falar da mediana, outra medida de tendência central. A mediana de um grupo de valores ordenados de modo crescente ou decrescente, ou seja, dado vários elementos, teremos que colocá-los de forma crescente e decrescente, é o termo que ocupa a posição central. Quando é quantidade ímpar de termos ou quando é a posição central, quando é a quantidade ímpar de termos. Já se for uma quantidade de par, no caso, é obtido pela média aritmética de seus 2 termos centrais, quantidade par de termos. E como a gente pode ver no primeiro exemplo, temos ali 7 posições. Então, são 7 elementos que
de amostra, né, que foi feita, e colocados então de forma crescente, a gente verifica que a quarta posição é o termo central. Por causa dela ser ímpar, então ela é bem simples, é só achar né, aquele que é a posição central dentre os elementos. No segundo exemplo, pode-se verificar que são 12 posições. Por conta disso, a gente vai pegar os dois termos centrais, sendo o sexto e o sétimo. E fazendo então a média aritmética, a gente somando 200 mais os 204, encontramos 404, dividido por 2, encontramos então 202. Esse é a mediana de quando temos quantidade par de termos. Então, temos aqui um exercício que foi retirado, né, do caderno do aluno. Encontra-se na página 80. Pausa o vídeo e tenta fazer. Depois aí vocês podem verificar aqui com as respostas. A questão diz o seguinte: as notas de uma avaliação de matemática de uma turma do 9º ano foram as seguintes. Então, temos aqui 20 notas e, para isso, determine a média, a mediana e esboce o gráfico dividindo as notas em 3 grupos. Então, a gente vê aqui que o primeiro grupo, né, a gente vê o grupo plenamente satisfatório, que é igual ou maior que 7, satisfatório e igual ou maior que 5 e menor que 7, e insatisfatório abaixo de 5. Então, vamos calcular a média. Para calcular a média, é necessário, então, somarmos, né, todas as notas que está presente ali no quadro e dividir, então, pelo número de notas. Então, soma-se todos e divide, então, por 20. Resultando, então, somando todos, chegamos a 137,3 dividido por 20, 6,9. Para encontrar, então, a mediana, é necessário a gente colocar as notas de forma crescente ou decrescente, para então a gente encontrar a mediana. Colocando, então, ela de forma crescente, como a gente pode ver ali no gráfico, encontrar, então, a mediana. E para isso, como a gente vê que é o número par, a gente vai pegar os dois elementos centrais, sendo ele o 10 e o 11. Então, a gente vê que o 10, ele tem a nota 6 e o 11 com a nota 7,5. Então, somando os dois e dividindo por 2, encontramos a mediana de 6,75. E para fazer o gráfico, aqui a gente tem a resposta do gráfico. Foi feita dessa forma pelo seguinte. Aqui, colocados eles, né, de forma crescente, a gente pode analisá-lo de melhor maneira. Então, de acordo com os grupos aqui que foi expresso, a gente pode ver aqui. Então, vamos começar pelo insatisfatório, que é abaixo de 5. Vamos verificar aqui quantos está abaixo de 5. Então, a gente contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 notas estão abaixo de 5. Por isso, aqui no gráfico, no insatisfatório, ficou com o número 5, que está em vermelho. Agora, a gente vai ver o satisfatório, igual ou maior que 5 e menor que 7. Então, vamos ver. Igual a 5, então vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, também temos 5 notas satisfatórias. E agora, a gente vai ver a plenamente satisfatória, que é igual ou maior que 7. Vamos verificar aqui, então.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso, aqui no plenamente satisfatório, o gráfico ficou como 10. São as 10 notas plenamente satisfatórias. Esse gráfico, né, ele foi elaborado, né, pelos autores do Caderno do Aluno. Então, eu queria agradecer muito pela atenção, por assistir, então, esse vídeo. E a partir disso, vocês podem estar fazendo, né, também aí em suas casas a coleta de dados. Podem escolher um assunto que querem coletar, né, para vocês estarem vendo, como, por exemplo, tipo de música ou salário ou qualquer tipo de coisa, e ver aí com seus familiares ou com os próprios colegas, caso tenham os contatos, né? E a partir disso levantar então a coleta de dados, colocá-los, né, de uma tabela expressando, e a partir disso realizar as medidas de tendência central, média e mediana, e expressá-las de forma de gráfico para mostrar para o professor. Muito obrigado pela atenção e até mais!